Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o caminho que o Resident Evil 10 pode ter, né, depois do lançamento do Resident Evil Requiem e possivelmente, né, do lançamento do Resident Evil Code Verônica, que agora vai ser chamado de Verônica. Basicamente, pessoal, a gente tem dentro da franquia Resident Evil vários gêneros, né, e subgêneros do terror em si, né? A gente tem diferenças muito grandes entre os Resident Evil, você consegue verificar quando você pega o Resident Evil 2 Remake, o Resident Evil 4 Remake, o Resident Evil 5, o Resident Evil 6, o Resident Evil Village, o Resident Evil 7, que existem vários gêneros que a franquia costuma brincar e subgêneros, né, ali dentro, e que diferencia eles. Já dizer qual desses Resident Evil que a Capcom vai se assemelhar para construir o Resident Evil 10 é uma tarefa muito difícil. Porque você tem sucessos com os Resident Evil, você teve sucesso com o Resident Evil Requiem, você teve sucesso com o Resident Evil 4, Resident Evil 2, Resident Evil, todos os Resident Evil lançados recentemente, né, muito sucesso entre eles. E definir o caminho que a franquia vai ir é difícil, até mesmo para o Resident Evil Requiem, que ele teve que trazer os melhores desses gêneros aí, teve que trazer coisa do Resident Evil 2, teve que trazer coisa do Resident Evil 4, até mesmo coisa do Resident Evil 6, que é muito para muitos odiado, dentro do Resident Evil Requiem, para ver se acalma todos os fandoms, para todo mundo gostar do jogo. Eu imagino que talvez a Capcom vai caminhar dessa mesma forma por Resident Evil 10. Porque você tem diferentes fandoms, cada um gosta de um tipo de coisa. Esses fandoms, eles muitas vezes podem até bater de frente um com o outro, né? O pessoal que gosta desse mais ação vai falar, o Resident Evil 2 é de certa forma muito parado, você tem que ficar indo no mapa inteiro, procurando item, volta aqui, volta ali e tal. Já o pessoal do Resident Evil 2, como eu sou, né, ama de paixão o jogo, fala, nossa, é muito massa, você tem que explorar um mapa assim, você volta aqui, aparece um inimigo, você usa quase um pente de arma tudinho pra matar um inimigo, ainda você não tem certeza se ele morreu, porque eu sou defensor nato do Resident Evil 2. Aí, tipo, esses fandoms, eles, de certa forma, eles entram em conflito. E eu mesmo já entrei em muito conflito em relação a isso, porque, gente, é uma coisa tão massa quando você pega o Resident Evil 2, você tá jogando o Resident Evil 2, você acerta na cabeça do inimigo lá, você vai dar vários tiros, ele cai no chão, você não tem certeza que ele morreu. Aí você vai resolver outra coisa, quando você volta, o maldito zumbi tá em pé, cara, aquilo ali é sensacional. É uma coisa assim que eu acho muito interessante, Só que ao mesmo tempo a gente tem também uma certa... um certo glamour, né, do Resident Evil 4, que é muito massa, né? Você tem vários cenários, você tem vários inimigos, você tem, nossa, história legal, trilha legal, tudo massa, né? E a Capcom, eu acho que ela vai ter dificuldade. Todo jogo da Capcom, exceto o 2, né, e o 2 Remake, a construção dele, a elaboração dele, sofreu mudanças, né? E muitas mudanças abruptas. Se você pegar o Resident Evil Requiem, você verifica que primeiro o Resident Evil Requiem era para ser um jogo online, gente. Se você pega os vídeos, o pessoal tava lá, tipo, era campanhas online, onde você enfrentava a horda de zumbi em Raccoon City, coisa do tipo. E eu tenho certeza que a Capcom excluiu tudo isso e, de certa forma, trouxe um novo diretor. Esses bastidores a gente vai saber só daqui a alguns anos. Mas eu acredito que, inicialmente, o Resident Evil Requiem era com outro diretor, a Capcom mudou isso e... isso é minhas teorias, viu? E ela mudou isso e trouxe o diretor do Resident Evil 7. Que por conta do tempo que já estava sendo trabalhado, porque pra você ter ideia, eu já tinha gameplay do jogo em online, na forma online. O cara teve pouco tempo para ajustar todo o Resident Evil Requiem para sair para o público. Ele teve que aproveitar muita coisa que já tinha feito pelos demais. Então, por isso que às vezes a gente está jogando Resident Evil Requiem, eu acho o ponto mais alto do Resident Evil Requiem é o Rhodes Rio.
né? Eu não sei se pronunciei direito, mas eu acho o ponto mais alto do Resident Evil aqui. E o ponto mais baixo, infelizmente, é Raccoon City, naquela parte inicial lá. Só que você percebe em Raccoon City que talvez aquilo ali seja reuso do que eles fizeram no jogo com a ideia original de ser online. Então, basicamente, todo Resident Evil que ele é bom, ele começa de forma tumultuada. Você pega o Resident Evil ali, os Resident Evil da franquia original, o 2, o 3 foi tão tumultuado com a construção deles, mas saíram obras-primas, e o Requiem é um deles, né? Foi tumultuado, se você pega, você descobre que ele foi tumultuado, né? É claro que essas informações elas não vêm ao público de forma assim, nossa, vai vir essas informações aqui pro público, o público vai poder, né, ver o que está acontecendo e coisa do tipo. Não, eles tentam esconder essas informações porque eles não querem que o público fale, nossa, o jogo vai ser horrível, não vou comprar e coisa do tipo. Mas essas informações durante o tempo elas vão surgindo, né? Elas vão surgir e a gente de certeza vai em algum momento descobrir que o Resident Evil Requiem tinha outro diretor e depois foi trocado. Por mais que o Dusk Golem tá sempre ali, né? Um insider famosíssimo, né? Dentro da franquia Resident Evil, ele tá sabendo de tudo que acontece dentro da franquia Resident Evil. Ele, por mais que ele, vamos dizer assim, saiba das informações, talvez essa não deixou ser vazada para ele, né? Porque geralmente quando saem informações para ele são informações legais, boas, né? Informações ruins não surge. O último rumor que saiu, né? Pelo Insider foi que a Capcom trocou toda a equipe que estava trabalhando no Resident Evil 0 e colocou a equipe que a pessoa que estava trabalhando no Resident Evil 0 é a equipe do 3 Remake. Ela trocou toda a equipe e colocou a equipe do 2 e do 4 Remake para estar ali trabalhando, né, para estar fazendo o jogo. E assim, é um rumor de certa forma muito bom, porque a equipe do 2 é respeitadíssima, né? O fã vê isso e fala, nossa, sensacional. E não é um rumor negativo, né? Quando você pensa assim, eu sou fã, eu gosto da equipe do 2, que fez o 2, o 4 e por aí, e fez o Verônica agora. Isso dá uma certa credibilidade. Só que assim, quando você para pra pensar, né, na franquia do Resident Evil Requiem, né, que, né, deve ter surgido coisas do tipo, a gente pensa, pra onde vai o Resident Evil 10, né? Eu vejo que o Resident Evil 10 ele vai tentar, talvez, de certa forma, acalmar os dois mundos, né? O pessoal que gosta de um estilo, né, de Rhodes Hill ali, de Resident Evil 2, né? E o pessoal que gosta do Resident Evil 4, né? Esse pouco mais de ação. Deve trazer dois protagonistas diferenciados, né? Um focado mais na ação, que é o Chris. O Chris já foi colocado desde o Resident Evil 7 e o Resident Evil Village ali. É um cara... Não, a gente tem uns 5, 6, né? Que mostra que ele é ação pra caramba. E um protagonista mais focado, assim, não em tanta ação. Ali eles podem trazer a Claire de volta, né? A Jill eu acho difícil, porque a Jill eu acho que seria colocada ela como uma protagonista mais de ação, mas a Claire talvez ela seja uma das protagonistas do Resident Evil 10. É bem possível. Eu já digo, pessoal, que eu acho extremamente improvável que o Chris não seja um dos protagonistas do Resident Evil 10, porque deixou brechas ali no Resident Evil Village, deixou brechas no Resident Evil Requiem. A não ser que ele venha através de uma DLC resolver as brechas que foram deixadas dentro do Resident Evil Village e Requiem, e o Resident Evil 10 pode caminhar para outro caminho que não tenha o Chris. Todo mundo fica querendo que a Jill volte, né? A Claire em um jogo, né, de sequência, a Rebecca Chambers e eu posso ter pronunciado errado, pessoal. Talvez já tem muito tempo que eu não gravo um vídeo pro YouTube, então posso ter pronunciado bem errado. Mas todos esses aí. Assim, o que eu posso falar para vocês é que provavelmente o Resident Evil 10 vai ser tumultuado. Ele deve começar de uma forma, deve ser refeito, como tem acontecido com os Resident Evil, mas todo Resident Evil bom acontece isso geralmente, tirando o pessoal da equipe do 2, que aqueles ali tem mão de Midas, para o que projeto que eles pegam, eles transformam em ouro, né? Mas eu também não sei qual equipe vai ficar
e vai fazer o Resident Evil 10 porque a equipe que é uma das mais famosas dentro da franquia, que é a equipe do 2, do 4 e do Verônica, eles vão estar fazendo o Resident Evil 0. Então talvez seja a equipe que esteja ligada ao Requiem. Bem provável que seja. A gente ainda não tem essas informações, mas eu espero que sim. E também quando a gente traz, pessoal, a gente tem um monte de coisas que a franquia Resident Evil ela colocou, né, jogou assim pro público e não resolveu. Eu acho que o final agora, né, o Resident Evil 10 vai ser para resolver a questão da The Connections, né? A gente vai finalmente saber quem está por trás dessa empresa, a gente vai finalmente entender esse pessoal desses clones do Xeno, os resquícios da Umbrella. Eu acho que eles vão tentar resolver isso. E aí eles devem trazer, a partir do 10, meio que um reboot da franquia. Não um reboot assim, estou rebootando a franquia, vai começar tudo do zero. Mas um soft reboot, né? Ela vai considerar tudo que aconteceu agora, só que eles vão focar em coisas diferentes. Como se estivesse criando duas franquias, eu acredito, né? Um Resident Evil ali, né? Com uma história ali focada, sei lá, na Alexa Wesker, né? Dos Revelations, né, lidando com ela, e o outro ali lidando com outra ameaça, né, porque senão eles juntando tudo isso numa panela só, acho que vai ser confuso. Até porque eu acho que depois do Resident Evil 10 eles não vão chamar o Resident Evil de Resident Evil 11 e coisas do tipo, eles devem ter um nome, Resident Evil, e um subtítulo, e aí vai numerar 1, 2 e 3, né, como se fosse trilogias, então eles podem fazer jogos diferentes, né? Jogos diferentes da franquia, né? Tipo, uma franquia, vamos ser Resident Evil Apocalypse 1 e Resident Evil, sei lá, Redenção 1, né? São dois tipos de Resident Evil. Você me lembra o que aconteceu com Revelations, mas seriam franquias principais ali, né? É algo que eu acredito que possa também acontecer. Mas assim, veremos, né, o que a Capcom vai definir. Eu sei que já vai ser tumultuado o Resident Evil 10. É difícil dizer para que caminho ela vai. E eu acho que o pessoal da equipe do Resident Evil Requiem é que vai realmente estar por trás, né, da franquia. E eu gostaria de ver a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários, pessoal. Esse é o meu primeiro vídeo aqui que eu estou trazendo aqui pro canal, que ainda nem tem nome, eu só resolvi gravar. Eu já tive vários canais aqui no YouTube. Se vocês gostarem, pode dar um like aí, comentem se gostaram. Eu vou tentar mudar muita coisa, né? Vai depender de vocês, o que vocês gostaram, o que não gostaram, pode falar aí nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, pessoal.